Atualizando para vocês aqui as últimas fofocas no Papo de TV sobre a Grande Conquista. Temos aí formada a zona de risco, nessa zona de risco toda diferentona que começou ontem. A Geni foi eliminada, o Felipe se salvou na prova da virada e colocou o Fernando, né, no lugar dele, como a gente já imaginava que poderia acontecer. Então temos Fernando, Caio e Lise, né? Caio e Lise que vieram da última zona de risco, como vocês bem lembram. Só atualizando aqui para vocês, está acontecendo isso porque estamos na última semana do programa. O programa acaba em 7 dias, no dia 18 de julho, já chega ao fim a Grande Conquista, então estamos literalmente definindo os finalistas da temporada, tá? Quem passar agora já tá um pouquinho mais próximo da final, mas vamos lá, Fernando, Caio ou Lise, quem que vai embora na noite de hoje? Vamos aqui primeiro para a pesquisa do UOL, que mostra aí 18 mil votos e olha o Caio. O Caio está muito bem. Caio com 40,46%. As enquetes de ontem mostravam que ele realmente já tinha essa porcentagem de cerca de 40%, né? Ele acabou sendo salvo, a Record não mostra todas as porcentagens, a gente sabe disso, mas o Caio então deve permanecer no jogo como o mais votado com 40,46%. Agora, isso significa que o Caio é mais forte que o grupo do Fernando, que eu falo, o grupo do Fernando que eu falo é o próprio Haddad, né? Essas pessoas ali que batem de frente com o Caio. Então, tenho as minhas dúvidas, porque a gente vê Fernando com 31,76 e a Lisiane sendo eliminada com 27,79, mas além de ser uma porcentagem muito próxima, essa porcentagem entre eles dois, de apenas 4% de diferença, os dois representam, de certa forma, o mesmo lado, né? O Caio tá sozinho, então tem todo mundo que torce pro Caio e companhia limitada, de quem tá mais próximo com ele, pode votar no Caio. Agora, as pessoas que torcem pro Fernando, ou pro Haddad, ou pra Lisiane, etc., né, o Guipa, etc., dividem voto, porque tanto o Fernando quanto a Lisiane são mais interessantes pro jogo deles do que o Caio. Então, Caio tem 40% e o Fernando 31%, a Lisiane 27%. Eu acho que ainda não está definido entre Fernando e Lisiane. Acho que a Lisiane deve sair, acho que ela deve sim ser a próxima eliminada, tá? Não tô dizendo que ela merece, tô dizendo que ela deve por conta do que a gente vai ver daqui a pouquinho nos números que eu vou trazer. Agora, sobre o Fernando estar com uma distância tão baixa assim para a Lisiane, eu acredito que tem a ver com aquilo que eu venho repetindo sobre o Fernando há bastante tempo. O Fernando é um jogador muito controverso, ele gera muita treta e às vezes ele passa muito do limite, tem gente que não gosta disso e com toda razão. A Lisiane, por outro lado, por mais que ela tenha gerado entretenimento, eu acho que ela foi muito apagada nessa temporada, né? Demorou muito para engatar, eu acho que por dizer. Então eu acho que a Lisiane ela deve sair na noite de hoje. Vamos ver então as porcentagens aqui do levantamento feito pelo Votalhado agora pela manhã. Fernando, Caio e Lisiane. O Caio é o mais votado de longe, com mais de 54% dos votos, um favoritismo gigantesco. Esse favoritismo aí, gente, quebra o que eu falei sobre a enquete do UOL. Vamos repetir, a enquete do UOL eu dizia, olha, o Fernando tem 40, ou melhor, o Caio tem 40, mas o Fernando e a Lisiane somados ali, a gente pode dizer que eles têm 60% e eles representam o mesmo grupo. Então assim, será que o público está dividindo o voto e por isso o Caio tá na frente? Será que é só porque o público está dividindo o voto entre Fernando e Lisiane? E aí a gente tem a resposta aqui, não tem nada a ver. Por quê? Porque o Caio ele tem mais da metade dos votos. Ele tem mais da metade dos votos. Então, mesmo se fosse, sei lá, Caio e Haddad, por exemplo, na final, eu só estou dando um exemplo baseado nessas enquetes, tá, gente? O Caio teria mais votos, né, na lógica, porque ele sozinho representando ele e quem apoia ele, contra dois do outro time, ele não conseguiu ter mais votos, ou melhor, ele conseguiu ter mais votos que o Fernando e a Lisiane juntos. Então, tem sim um favoritismo alto pro Caio ganhar a Grande Conquista, tá? Só repetindo isso. Óbvio que a gente vai só ter certeza disso na final, óbvio, né? Ou então se os dois se enfrentarem numa zona de risco. Mas o que a gente percebe Caio tem forte indício de ser campeão da temporada, hein? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Olha, o Caio ele passa de 50% no YouTube, aqui ele tem 58,71%, nas outras redes sociais ele tem 50% fechado. No Twitter ele tem 48% e nos sites é onde ele tem o pior
percentual, que é 41,99. Então, assim, mesmo o pior percentual dele já é 10 pontos na frente do Fernando. Então, assim, gente, eu acho que não tem como o Caio sair na noite de hoje, tá? Eu acho que o Caio já dá pra considerar que ele tá salvo mesmo, porque ele tá com porcentagem acima de 50%, né? 54,58%. Aí o Fernando, ele tem 25,61% e a Elisiane, ela é eliminada em todas as redes, né? A gente nem tem aquela dúvida que tinha entre Geni e o Felipe, né? Porque tava misturado entre eles dois, acabou saindo a Geni. Mas o Fernando e a Lisiane, eu acho um pouco difícil a Lisiane alcançar o Fernando. Tudo pode acontecer? Tudo pode acontecer. São só 133 mil votos de uma enquete. O que vale mesmo, ou seja, eu sempre repito, é o voto no R7. Mas vamos para a próxima, que aqui mostra nos sites, né, que é justamente onde o Caio tem a pior porcentagem. Mesmo assim, ele tá em primeiro lugar em todos os sites, tá? Só reforçando, mesmo sendo o pior lugar ali para ele, em questão de porcentagem, se a gente for comparar com o YouTube, se a gente for comparar com o Twitter, etc., ele tem o primeiro lugar em todas as enquetes. Splash Wall, Notícias da TV, o Área VIP e o Portal Alta Definição mostra a eliminação do Fernando e não da Lisiane, mas de resto, na verdade, empatado, né? Fernando e Lisiane ali 23,30 e 23,40, empatados nos décimos. De resto, todo mundo diz a eliminação da Lisiane, com 26,09% dos votos. E aqui, gente, é a enquete que a gente fez aqui no Papo de TV, para vocês que acompanham aqui, que são inscritos. Se não for inscrito, se inscreva agora, por favor. Se inscreva, que é muito importante pra gente. 7 mil votos, saiu na madrugada essa enquete. Primeiro lugar isolado do Caio. E aí a gente vê Fernando e Lisiane praticamente empatados, mas com a vantagem da Lisiane. Ela tem 23% e o Fernando seria eliminado com 21%. Quem diria, aqui no nosso canal, vocês que acompanham, tanta gente que fala, né, que curte o Fernando e tal, ele é o favorito para deixar a casa, pelo menos de acordo com a enquete aqui do Papo de TV, tá, gente? Essa aqui é a enquete que tá na nossa página de comunidade. Você pode acessar a página de comunidade e deixar o seu voto, tá? É óbvio que, como eu sempre repito aqui, é só pra gente ter uma temperatura do jogo. Não é o resultado do R7 isso aqui é só uma enquete, tá? Mas a gente sempre gosta de repetir isso. Então, Caio, ele deve sim ser o primeiro salvo, deve ser salvo hoje, né, com folga, com mais de 50%, e isso não é somente a nossa enquete que está falando, a enquete do Votalhada não dá um resultado tão diferente, né, dá com 54%, dá até uma vantagem próxima, né, 56 a 54, e são 100 mil votos, 133 mil votos, né. Então, Caio sim deve ser ou melhor, deve continuar no jogo de hoje, e a eliminação fica entre o Fernando e a Lisiane. Eu acredito que quem vai sair é a Lisiane, mas de qualquer forma, se inscreva aqui no nosso canal, a gente continua atualizando todas as enquetes no Papo de TV, e lembrando que temos live a partir de 1h da tarde com todas as fofocas do mundo dos famosos e, obviamente, tudo sobre essa zona de risco aí que está fazendo o povo pegar fogo lá dentro da grande conquista.